Os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares onde está situada esta luxúria, a qual vela o conhecimento verdadeiro da entidade viva e a confunde. Indriyani manobudhi asyadishtanam uchate etaivi mohayati esha gyanam avritya dehinam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 3, verso 40. O inimigo se apossou de diferentes posições estratégicas no corpo da alma condicionada, ou seja, nós, né? E por isso o Senhor Krishna está dando as pistas desses lugares para que a pessoa que queira conquistar o inimigo possa saber onde este pode ser encontrado. É o nosso maior inimigo é a luxúria, né? Um dos maiores inimigos, né, Bimala? Tem o maior e tem os maiores, é um dos maiores inimigos. É a luxúria que tudo destrói. A mente é o centro de todas as atividades dos sentidos e desse modo é o sexto sentido, né? Nós temos 6 sentidos incluindo a mente. A mente é o centro de todas as atividades dos sentidos e desse modo a mente é o reservatório de todas as ideias de gratificação dos sentidos. E como resultado a mente e os sentidos convertem-se em repositórios da luxúria. Falando dos maiores inimigos, o nosso maior inimigo é a mente descontrolada. Por quê? Porque está 24 horas com a gente, né? Não dá descanso. Então a mente descontrolada é o pior inimigo. E a mente controlada é o maior amigo. A mente descontrolada tem o inimigo da luxúria também, que está ali junto, né? Como acabamos de ver aqui no Bhagavad Gita, né? Então imagine, né? Esses dois inimigos, o maior inimigo aliado a um dos maiores inimigos, a luxúria. Em seguida, o departamento da inteligência torna-se a capital destas propensões luxuriosas. A inteligência é o vizinho imediato da alma transcendental, que somos nós. A inteligência luxuriosa influencia a alma transcendental a adquirir o falso ego e a se identificar com a matéria, e desta forma, com a mente e os sentidos. É por isso que os livros de Prabhupada são, né, para serem estudados. A gente precisa estudar muito bem os livros de Prabhupada para a gente conseguir se autorrealizar aqui e agora. A alma transcendental se vicia em gozar os sentidos... Ixi, ainda esfriou de novo, hein? Vamos lá, a inteligência é o vizinho imediato da alma transcendental. A inteligência luxuriosa influencia a alma transcendental a adquirir o falso ego e a se identificar com a matéria, e desta forma com a mente e os sentidos. E aí estamos ferrados cada vez mais. A alma transcendental se vicia em gozar os sentidos materiais e confunde isto com a felicidade verdadeira. Esta falsa identificação da alma transcendental se explica muito bem no Śrīmad Bhagavatam 10.84.13. Prabhupada citou o verso aqui, vou ler a tradução. Um ser humano que identifica este corpo feito de 3 elementos com o seu eu, que considera que os subprodutos do corpo são seus parentes, que considera a terra de nascimento digna de adoração e que vai a um lugar de peregrinação simplesmente para se banhar, em vez de se associar ali com homens de conhecimento transcendental, deve ser considerado como um asno ou uma vaca. Puxa vida, hein? É pelos sintomas, né, que a gente sabe e conhece quem é quem, né? Os sintomas de quem faz isso nas escrituras védicas. Vou até ler de novo, Bimala.
Ó. Uma pessoa que vai a um lugar de peregrinação simplesmente para se banhar, em vez de se associar ali com homens de conhecimento transcendental, deve ser considerado como um asno ou uma vaca. Os animais só querem isso, né? Comer, beber, se defender e fazer sexo. Todo animal está fazendo isso. Então, se a pessoa só faz isso, os Vedas dizem que não passa de um asno ou uma vaca. Asno é bem colocado, né? Porque o asno rala o dia inteiro, né? Carrega um peso tremendo e depois o dono dá um pouquinho de pagamento como capim, né? E quando ele vai fazer sexo, a fêmea dá coice nele no focinho dele. E o canto dele, ninguém gosta de ouvir, né, Bima? O zurro. Portanto, ó Arjun, o asno, trabalha dia e noite e depois é coiciado pela fêmea. Portanto, ó Arjun, melhor dos Bharatas, desde o princípio mesmo refreie este grande símbolo do pecado, a luxúria, regulando os sentidos. E mate este destruidor do conhecimento e da autorrealização. O Senhor Krishna aconselhou Arjuna a regular os sentidos desde o princípio mesmo para que ele pudesse controlar o inimigo mais pecaminoso, a luxúria. Tá vendo? Não é o maior inimigo, mas é o inimigo mais pecaminoso, a luxúria, que destrói o impulso para a autorrealização. E especificamente o conhecimento do eu. Jnana se refere ao conhecimento do eu como distinto do não eu, ou em outras palavras, o conhecimento de que a alma transcendental não é o corpo. Vijnana se refere ao conhecimento específico da alma transcendental e ao conhecimento da posição constitucional da pessoa e de sua relação com a alma suprema, Krishna. Desse modo está explicado no Śrīmad Bhagavatam 2.9.31 que o conhecimento do eu e do eu supremo é muito confidencial e misterioso, estando velado por Maya, a ilusão. Mas tal conhecimento e realização específica podem ser compreendidos se explicados pelo próprio Senhor Krishna. Então não basta, né, saber que somos almas espirituais, almas eternas, almas transcendentais, que não temos começo, meio e fim. Não basta, né? Temos que saber quem é a alma suprema, quem controla tudo e todos, quem é o manda-chuva, quem é o cara lá de cima, quem é o todo-poderoso, quem é Bhagavan de verdade, quem é o Pai de todos, o Deus único, a causa de todas as causas. É porque muita gente tem noção, né, Bímola? Não muita gente, mas muita gente tem noção de alma, de espírito, mas é só isso, né? Não conhece o controlador da alma, da natureza material, não conhece o manda-chuva. O Bhagavad Gita nos dá este conhecimento, especificamente o conhecimento do eu. As entidades vivas são partes e parcelas do Senhor Krishna. Isso aqui é difícil entender, viu? Bom, primeiro que é difícil entender que Deus é uma pessoa. E depois é mais difícil entender ainda que somos uma parte, estamos dentro do corpo dessa pessoa suprema. Aliás, nós não, tudo está dentro do corpo de Deus, não existe nada além do corpo de Deus, Krishna. Assim como tem muitos seres vivos dentro do nosso corpo, né? Tem cabelinho que não acaba mais. Nós somos tipo isso, né? Uma parte infinitamente pequenininha de Deus. Nós somos um pedacinho de Deus. As entidades vivas são partes e parcelas do Senhor Supremo Krishna e, portanto, elas se destinam simplesmente a servir ao Senhor. Todas as partes do corpo servem ao corpo.
Esta consciência chama-se consciência de Deus, Krishna. Assim, desde o princípio mesmo da vida, a pessoa deve aprender esta consciência de Deus, Krishna. E desse modo ela pode se tornar completamente consciente de Deus e agir adequadamente. A luxúria é apenas o reflexo pervertido do amor a Deus. É quando a gente cai aqui, nós, almas puras, né? Quando caímos aqui no mundo material, na criação material, o que acontece? Acontece coisa parecida com a gota d'água da chuva que cai quando bate na terra, né? Vira lama, se suja, se contamina. Então, quando a gente cai aqui, o nosso amor puro por Deus vira luxúria. Assim como o leite em contato com o tamarindo, ele vira iogurte. Então, essa é a causa da luxúria, é daí que vem a luxúria, né? Do contato de nós, almas eternas puras, com a natureza material. Como o Prabhupada fala aqui, ó. A luxúria é apenas o reflexo pervertido do amor a Deus, Krishna Prema, o qual é natural para toda a entidade viva. Mas se a pessoa se educa em consciência de Deus, Krishna, desde o princípio, este amor natural a Deus, Krishna Prema, não pode se deteriorar em luxúria. Mas para que isso aconteça é preciso treinamento, né? E é por isso que existe o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, para que todos tenham a chance de se autorrealizar, para que todos tenham a chance de viver feliz, em paz, satisfeito aqui e agora, se autorrealizar e no final da vida voltar para a morada eterna de Deus. Mas sem esse sistema, a sociedade continuará sendo uma sociedade de cães e gatos, e ninguém vai se autorrealizar, ninguém vai entender nada, né? Nada de nada. Como o mundo inteiro está agora, né? Todo confuso, sem saber o que fazer, indo em todas as direções erradas, tomando os caminhos errados, em todos os níveis da sociedade. A prova disso é que está dando tudo errado. A prova disso é que está dando tudo errado. Estão fazendo tudo errado, está dando tudo errado, né? Não, no final dá tudo certo. Não, no final vai dar errado também, porque estão fazendo tudo errado. Então no final vai dar errado também, como está dando errado. Quando o amor a Deus, Krishna Prema, se deteriora em luxúria, é muito difícil retornar à condição normal. Isso aqui é uma máxima, Bimala, tá vendo? Quando o amor a Deus, Krishna Prema, se deteriora em luxúria, é muito difícil retornar à condição normal. Não obstante, a consciência de Deus, Krishna, é tão poderosa que mesmo um iniciante tardio pode se converter num amante de Deus, seguindo os princípios regulativos do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Também não é só uma questão de treinamento, né? É só uma questão de seguir as regras e regulações, de praticar o programa de Prabhupada, o programa que Prabhupada está dando ao mundo inteiro, para que todos vivam bem, felizes, satisfeitos e no final da vida voltem para casa. Quando perguntaram para Prabhupada, né, por que numa idade avançada ele veio ao Ocidente, e Prabhupada respondeu que eu vim aqui para fazer as pessoas felizes nesta vida e na próxima. E isso ele continua fazendo através dos seus seguidores sinceros. Assim, de qualquer estágio da vida ou a partir do momento que se compreende a sua urgência, a pessoa pode começar a regular os sentidos em consciência de Deus, Krishna, serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, e transformar
Vou ter que começar de novo, Bímola, senão perde o raciocínio. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Assim, de qualquer estágio da vida, ou a partir do momento que se compreende a sua urgência, a pessoa pode começar a regular os sentidos em consciência de Deus, Krishna, o serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, e transformar a luxúria em amor a Deus, o estágio perfeccional mais elevado da vida humana. Tá vendo? Todo mundo pode reviver esse amor a Deus, Krishna Prema. Este livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, que a gente vai ler já já. A coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Agenda, né? Vou olhar na agenda. Agenda, deixa eu ver aqui. Não tem aniversário, só dia 11. Só dia 11, Bímola. Ah, tem passatempo, então vamos ler o passatempo, adoro o passatempo. Tô vendo aqui a devota rindo de orelha a orelha, aqui parece uma família inteira rindo, todo mundo rindo de orelha a orelha, Bímola, é impressionante. Encontrou, a mãe tá com os livros aqui, ó. Encontrou o devoto, pôs a mão nos livros de Prabhupada, é a felicidade da alma. Aqui tem dois rapazes também rindo de orelha a orelha, e devota com o Bhagavad Gita na mão. Tá, vê menos e lê mais. Sim, senhora, esse mantra aí, socorro, hein? Não achei ruim não, tô abanando o rabinho. Maratona de Júlia. Em Florianópolis, Tungavidya Prema Devidasi estava em distribuição de livros num semáforo e foi à janela do carro de uma família, mas eles não tinham dinheiro. As horas passaram e ela foi para a distribuição de livros, pessoa a pessoa, encontrando novamente a mesma família, que agora com mais tempo e conhecendo melhor a cultura dos devotos de Deus, arranjaram uma forma de prestigiar os livros da BBT. Na segunda foto, na distribuição de livros nas mesas de um restaurante com muitos cirurgiões de um congresso de medicina, o Alberto surpreendeu a perguntar se ela teria um livro chamado Bhagavad Gita. Foi em um podcast onde ele ouviu o Gita ser recomendado e achou muito interessante. Graças a Srila Prabhupada, Alberto recebeu a oportunidade de conhecer o Bhagavad Gita como ele é, já em sua versão definitiva. A distribuição de livros possui uma lista imensa de benefícios. Dois dos principais são purificar-se com os desafios ao superá-los e encontrar os frutos maduros ou as pessoas prontas para receber a graça dos livros de Prabhupada. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui... faltou. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada,
Jai Prabhupada Patitapavana. Tá, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, capítulo Senhor pede caridade a Bali Maharaja. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangira De Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamame Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Aqui, ó. Página 661, é aqui mesmo. Onde está se falando de Deus, Vishnu. Vishnu é outro nome de Krishna. Aceitando Kashyapamuni como seu pai e Aditi como sua mãe, ele acaba de aparecer para satisfazer os interesses dos semideuses. Não sabes em que perigosa situação te meteste prometendo dar-lhe terra? Não creio que essa promessa seja boa para ti. Ela causará grande dano aos demônios. Esta pessoa aparecendo disfarçada de um sacerdote brahmana é, na verdade, a suprema personalidade de Deus, Hari, que assumiu esta forma e aqui veio para levar toda a tua terra, riqueza, beleza, poder, fama e educação. Após tomar tudo de ti, ele entregará a Indra, o teu inimigo. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica a este respeito que a própria palavra Hari significa aquele que tira. Em português, se alguém se une a Hari, a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna tira todas as suas misérias. E no começo o Senhor também aparentemente vem para tirar todas as suas posses, reputação, educação e beleza materiais. Acaba com a vida material do iludido. Como Hari também é aquele que socorre os aflitos, também tem essa tradução, né? Aquele que socorre os aflitos.
E a pessoa só se aflige quando está levando vida material, vida materialista. Como se afirma no Śrīmad Bhagavatam 10.88.8, o Senhor Krishna disse a Maharaja Yudhishthira: como pagamento inicial pela minha misericórdia para com ele, eu tiro do devoto todas as suas posses, especialmente a sua opulência material, o seu dinheiro. Este é o favor especial que o Senhor Krishna mostra ao devoto sincero. Se um devoto sincero deseja Krishna acima de tudo, ao detalhe, se um devoto sincero deseja Krishna acima de tudo, mas ao mesmo tempo está apegado às posses materiais que impedem o seu avanço em consciência de Deus, Krishna, o Senhor Krishna, recorrendo a táticas, tira-lhe todas as posses, mas só se o devoto for sincero mesmo, se ele desejar Deus mesmo. Isso é raro, raríssimo. Aqui Shukracharya diz que este sacerdote brahmana celibatário anão levaria tudo. Portanto, ele dá a entender que o Senhor Krishna levará de alguém todas as posses materiais e também a mente. Se alguém depõe a sua mente nos pés de lótus de Deus, Krishna, pode naturalmente sacrificar tudo para satisfazê-lo. Embora fosse um devoto, Bali Maharaja estava apegado às posses materiais e, portanto, o Senhor Krishna, sendo muito bondoso com ele, prestou-lhe um favor especial aparecendo como o Senhor Vamana para tirar-lhe todas as posses materiais, bem como a sua mente. Prometeste dar-lhe em caridade 3 passos de terra, porém, quando lhes deres, ele ocupará os 3 mundos. És um patife, não sabes o grande erro que cometeste? Após dares tudo ao Senhor Vishnu, não terás meios de subsistência. Como viverás então? Como você vai me sustentar, o seu mestre espiritual? Bali Maharaja poderia argumentar que prometer apenas 3 passos de terra, mas Shukracharya, sendo um sacerdote brahmana muito erudito, imediatamente compreendeu que esse era um estratagema de Hari, que aparecera ali disfarçado de um sacerdote brahmana. As palavras Muda, Vati, Shasi, Katam revelam que Shukracharya era um sacerdote brahmana pertencente à classe sacerdotal. Esses sacerdotes brahmanas estão principalmente interessados em receber remuneração dos seus discípulos. Portanto, ao ver que Bali Maharaj havia colocado em risco todas as suas posses, Shukracharya compreendeu que isto causaria não apenas a ruína do rei, mas também a da família de Shukracharya, que dependia da misericórdia de Bali Maharaja. Esta é a diferença entre um devoto de Deus e um sacerdote brahmana smarta, um sacerdote de classe, de casta, né? O smarta brahmana vive interessado em lucro material, ao passo que o devoto de Deus só está interessado em satisfazer a suprema personalidade de Deus, Krishna. A atitude de Shukracharya mostra que em todos os sentidos ele era um sacerdote brahmana de casta, interessado apenas em ganho pessoal. Calma, não me apressa não. Vamanadeva primeiramente ocupará os 3 mundos com um passo, então dará o seu segundo passo e ocupará tudo o que há no espaço exterior, e depois expandirá o seu corpo universal para ocupar tudo. Onde ele poderá dar o terceiro passo? Shukracharya queria alertar Bali Maharaja como ele seria enganado pelo Senhor Vamanadeva. Prometeste 3 passos, disse ele, porém, com apenas 2 passos, todas as tuas posses serão arrebatadas. Que espaço restará então para o seu terceiro passo? Shukracharya não sabia como o Senhor Krishna protege o seu devoto. Em prol do serviço ao Senhor Krishna, o devoto deve arriscar todas as suas posses, mas ele sempre será protegido e jamais sairá perdendo.
Valendo-se de cálculos materiais, Shukracharya pensava que, em nenhuma circunstância, Bali Maharaja seria capaz de cumprir o que prometera ao estudante celibatário, o senhor Vamanadeva. Certamente serás incapaz de cumprir a tua promessa, e penso que devido a essa inabilidade a tua residência eterna será no inferno. Os estudiosos eruditos não louvam a caridade que põe em perigo a própria subsistência de alguém. Caridade, sacrifício, austeridade e atividades fruitivas são possíveis para quem tem condições de subsistir adequadamente. Elas não são possíveis para aquele que não pode se manter. Portanto, aquele que tem pleno conhecimento deve dividir em 5 partes a sua riqueza acumulada: para a religião, para a reputação, para a opulência, para o gozo dos sentidos e para a manutenção de seus membros familiares. Semelhante pessoa é feliz neste e no próximo mundo. As escrituras autorizadas prescrevem que, se alguém tem dinheiro, deve dividir em 5 partes diferentes tudo o que acumulou. Uma parte para a religião, uma parte para a reputação, uma parte para a opulência, uma parte para o gozo dos sentidos e uma parte para manter os membros de sua família. Entretanto, nos dias atuais, como estão desprovidas de todo o conhecimento, as pessoas gastam todo o seu dinheiro para tentar satisfazer as suas famílias. Srila Rupa Goswami ensinou-nos, através de seu exemplo pessoal, usando para Krishna 50% de sua riqueza acumulada, 25% para si próprio e 25% para os membros de sua família. O principal propósito de todos deve ser avançar em consciência de Deus, Krishna. Isto incluirá Dharma, Artha e Kama, ou seja, religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Entretanto, porque os membros familiares esperam algum lucro, a pessoa também deve satisfazê-los, dando-lhes uma porção da sua riqueza por ela acumulada. Este preceito é das escrituras védicas. Alguém poderia argumentar: uma vez que já prometeste, como irias recusar? Porém, ó melhor dos demônios, ouve-me enquanto falo sobre as evidências do Bhavritya Shruti, que diz que só é verdadeira a promessa precedida pela palavra Om, caso contrário, ela é falsa. Arrumou uma brecha. Os Vedas afirmam que o verdadeiro produto da árvore do corpo são os bons frutos e flores provenientes dele. Mas se a árvore corpórea não existe, não há possibilidade de aparecerem verdadeiros frutos e flores. Mesmo que o corpo se baseie na inverdade, sem a ajuda da árvore corpórea não pode haver frutos nem flores reais. Este verso explica que, em relação ao corpo material, nem mesmo a verdade legítima pode existir sem um toque de inverdade. Os impersonalistas dizem que a alma transcendental é verdade e a energia externa é inverdade. Entretanto, os filósofos devotos de Deus não concordam com a filosofia impersonalista. Mesmo que, à guisa de argumento, aceite-se o mundo material como não verídico, a entidade viva enredada na energia ilusória não pode escapar dele sem a ajuda do corpo. Sem o auxílio do corpo, ninguém pode seguir um sistema de religião, nem pode especular sobre perfeição filosófica. Portanto, a flor e o fruto têm que ser obtidos como resultado do corpo. Sem a ajuda do corpo, não se pode colher este fruto. A filosofia dos devotos de Deus, portanto, recomenda Yukta Vairagya, renúncia com conhecimento.
Não é vantajoso que toda a atenção deva ser concentrada na manutenção do corpo, mas não é bom negligenciar a manutenção do corpo. Enquanto o corpo existe, podem-se estudar exaustivamente as instruções védicas, e assim, no fim da vida, pode-se atingir a perfeição. Isto está exposto no Bhagavad Gita 8.6. Janjam vapismaram bhavam tyajati ante kalevaram. Na hora da morte, tudo é perscrutado. Portanto, embora o corpo seja temporário e transitório, pode-se tirar dele o máximo proveito para que a vida seja perfeita. Quando é desenraizada, uma árvore imediatamente cai e começa a secar. Do mesmo modo, se alguém não cuida do corpo, o qual é tido como inverdade, em outras palavras, se a inverdade é desarraigada, não restam dúvidas. Tá, vou ler de novo e parar. É porque não vai dar para ler a explicação, né? Então vamos ler esse verso de novo e parar, Bimala. Quando é desenraizada, uma árvore imediatamente cai e começa a secar. Do mesmo modo, se alguém não cuida do corpo, o qual é tido como inverdade, em outras palavras, se a inverdade é desarraigada, não restam dúvidas de que o corpo acabará secando. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, está rodando. Vai abrir, está abrindo. Já abriu, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Qualquer lugar que você nos achar aí na internet, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. Que mais, Bimala? Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Estamos lendo o capítulo As Glórias de Srila Haridasa Thakur, página 252. Aqui, ó, paramos aqui. Para o devoto que desfruta da bem-aventurança transcendental do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, a liberação é muito insignificante. Esse era o ponto, né? Que o devoto não está nem aí para a liberação. Coisa que os impersonalistas têm como meta, né? Se fundir na luz. Ou se fundir no corpo de Deus. Tudo bem, quer se fundir? Que se funda, fazer o quê, né, Bimala? Cada um tem uma meta, né? Por mais errada que seja, é uma meta. Para o devoto que desfruta da bem-aventurança transcendental do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, a liberação é muito insignificante. Por isso, os devotos puros nunca desejam alcançar a liberação. Meu querido Senhor Krishna, ó Mestre do Universo,
Desde que vos vi diretamente, minha bem-aventurança transcendental assumiu a forma de um grande oceano. Estabelecendo-me neste oceano, percebo agora que todas as outras felicidades aparentes, incluindo o mesmo Brahmananda, são como a água contida na pegada de um bezerro. Este verso é citado do Hari Bhakti Sudodaya 14.36. Gopala Chakravarti disse: se alguém não for liberado por Namabasa, fique então sabendo que cortarei o teu nariz. Então Haridasa Thakur aceitou o desafio de Gopala Chakravarti. Se mediante Namabasa não se alcança a liberação, disse ele, de certo cortarei o meu nariz. Ouvindo o desafio, todos os membros da Assembleia ficaram imensamente agitados e, levantando-se, fizeram um grande tumulto. Tanto Hiranya quanto Govardhana Majumādara imediatamente repreenderam o sacerdote Brahmana coletor de impostos. O sacerdote chamado Balaramacharya castigou Gopala Chakravarti. És um lógico tolo, disse ele. Que sabes a respeito do serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna? A filosofia propalada pelos impersonalistas chama-se filosofia Gata-Patyaya. Segundo esta filosofia, tudo é igual, tudo é barro, é tudo a mesma coisa e por isso qualquer coisa feita de barro, tal como diferentes potes, também é a mesma coisa que barro. Tais filósofos não veem diferença alguma entre um pote feito de barro e o próprio barro. Como Gopala Chakravarti era um lógico Gata-Patyaya, um materialista crasso, que poderia ele entender sobre o transcendental serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna? Insultaste Haridasa Thakur, logo defrontar-te-ás com uma posição muito perigosa. Não deves contar com nada auspicioso. Então Haridasa Thakur levantou-se para sair e os Majumadaras, patrões de Gopala Chakravarti, imediatamente dispensaram o serviço que Gopala Chakravarti lhes prestava. Os dois Majumadaras, juntamente com todos os membros da Assembleia, caíram aos pés de lótus de Haridasa Thakur, que sorrindo falou com uma voz doce. Nenhum de vós está errado, disse ele. Na verdade, nem mesmo esse pretenso sacerdote Brahmana, mergulhado em sua ignorância, tem culpa, pois está acostumado à fria especulação e à lógica. Não é mediante a simples lógica e argumentação que alguém entenderá as glórias do santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Portanto, a este homem não é possível entender as glórias do santo nome de Deus, Krishna. Agora todos vós podeis ir às vossas respectivas casas, que o Senhor Krishna abençoe todos vós. Não fiqueis sentidos com o fato de eu ter sido insultado. Com esta declaração de Haridasa Thakur, percebe-se que um devoto puro de Deus jamais leva a sério os insultos de ninguém. É isto que nos ensina Shri Krishna Chaitanya. Trinarapi sunichena tarorapi sahishnuna manina manadena kirtaniya sadahari. Em português, devemos cantar o santo nome do Senhor Krishna num estado de espírito humilde, julgando-nos inferiores à palha na rua. Devemos ser mais tolerantes do que uma árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio, e devemos estar dispostos a prestar todo respeito aos outros. Nesse estado de espírito, podemos cantar o santo nome do Senhor Krishna constantemente. É isso que diz esse verso que eu tentei cantar. Um devoto de Deus é sempre tolerante e submisso como as árvores e a grama. Ele tolera os insultos dos outros, pois só está interessado em cantar o santo nome do Senhor Krishna sem se deixar perturbar. Então Hiranya
Dasa Madhyumadara regressou à sua casa e ordenou que Gopala Chakravarti não mais deveria ter acesso ao interior da mesma. Dentro de 3 dias, aquele sacerdote brahmana foi acometido de lepra e, por causa disso, seu nariz saliente, sendo corroído, caiu. Os dedos dos pés e das mãos do sacerdote brahmana eram belos como dourados brotos de champaka, mas devido à lepra, todos murcharam e pouco a pouco deterioraram-se. Ao ver a condição de Gopala Chakravarti, todos ficaram abismados. Todos louvaram a influência de Haridasa Thakur e prestaram-lhe suas reverências. O devoto perdoa, mas Deus não perdoa não. Se ofender um Espírito Santo, meu amigo, uma pessoa santa, tá ferrado. Tá ferrado. O que é, Bima? Tá ferrado. O espírito de porco ainda a consequência vai ser pequena ou nenhuma quase, né? Mas ofender um Espírito Santo, ainda mais como Haridasa Thakur, tá ferrado. Como era um devoto de Deus, Haridasa Thakur não tinha levado a sério a ofensa do sacerdote Brahmana, porém a suprema personalidade de Deus, Krishna, não pôde tolerá-la, pelo que fez o sacerdote Brahmana sofrer as consequências. A característica do devoto puro de Deus é que ele perdoa qualquer ofensa de um patife ignorante. No entanto, a característica de Deus, Krishna, é que ele é incapaz de tolerar blasfêmias contra os seus devotos. Shri Krishna Chaitanya nos ensina que o devoto de Deus segue à risca este princípio de ser mais humilde do que a grama e mais tolerante do que uma árvore, não esperando nenhum respeito dos outros, mas prestando respeito a todos. Dessa maneira, tudo o que o devoto de Deus deseja é cantar sobre a suprema personalidade de Deus, Krishna, e glorificá-lo. Haridasa Thakur epitomou esta ordem máxima dos devotos de Deus. Krishna não tolera nenhum insulto ou blasfêmia contra um devoto de Deus. Por exemplo, Prahlada Maharaja foi castigado de muitas maneiras por seu pai, Hiranyakashipu. Mas embora Prahlada tolerasse isto, Krishna não tolerou. Por isso o Senhor Krishna veio sob a forma de metade homem, metade leão, com o propósito de matar Hiranyakashipu. De modo semelhante, embora Srila Haridasa Thakur tolerasse o insulto de Gopala Chakravarti, Krishna não foi capaz de tolerá-lo. O Senhor Krishna imediatamente puniu Gopala Chakravarti, fazendo-o sofrer de lepra. Enquanto instruía Srila Rupa Goswami sobre as diversas restrições a serem observadas pelos devotos de Deus, Shri Krishna Chaitanya descreveu muito vividamente o que se reserva àquele que ofende os pés de lótus de um devoto de Deus. Isso está no Madhya Lila 19.156. Ofender ou blasfemar um devoto de Deus é tido como a maior ofensa e compara-se a um elefante louco. Ao entrar num jardim, um elefante louco destrói todas as trepadeiras, flores e árvores. De modo semelhante, se um devoto que executa apropriadamente o seu serviço prático e amoroso chega a ofender os pés de lótus de seu mestre espiritual ou de um devoto, ele inutiliza o seu serviço prático e amoroso a Deus. Haridasa Thakur ficou triste ao tomar conhecimento de que o sacerdote Brahmana Gopala Chakravarti contraíra a lepra. Espera aí, deixa eu tomar água. Haridasa Thakur ficou triste ao tomar conhecimento de que o sacerdote Brahmana Gopala Chakravarti contraíra a lepra. Assim, após comunicar a Balarama Acharya, o sacerdote de Hiranya Madhyumadara, ele dirigiu-se para Shantipur, o lar do mestre Adwaita Acharya. Ao encontrar o mestre Adwaita Acharya, Haridasa Thakur ofereceu-lhe respeitos e prestou-lhe reverências, ao que o mestre Adwaita Acharya o abraçou e mostrou-lhe respeito. À margem do rio Ganges, num local solitário, Adwaita Acharya fez para Haridasa Thakur uma casa
em uma caverna e falou-lhe sobre o verdadeiro significado do Śrīmad Bhagavatam e do Bhagavad Gita em termos de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Haridasa Thakur comia diariamente na casa do mestre Adwaita Acharya. Os dois juntos saboreavam o néctar das conversas sobre Deus, Krishna. Haridasa Thakur disse: meu querido mestre Adwaita, deixa-me expor algo ante vossa dignidade. Todos os dias me dás caridade de alimento para eu comer. Qual a necessidade disso? Senhor, vives numa sociedade de ilustríssimos sacerdotes brâmanas e aristocratas, mas sem nenhum medo ou vergonha adoras um homem de classe inferior como eu. Meu querido Senhor, o teu comportamento é incomum. Na verdade, às vezes fico com medo de falar contigo, mas por favor, faze o benefício de me proteger do comportamento da sociedade. Enquanto esteve aos cuidados de Adwaita Acharya, Haridasa Thakur temia o comportamento da sociedade de Shantipur, Navadvipa, que era repleta de sacerdotes brahmanas, governantes e comerciantes excessivamente aristocráticos. Haridasa Thakur nasceu numa família muçulmana e mais tarde foi reconhecido como um grande devoto de Deus. Mas não obstante, os sacerdotes brahmanas criticavam-no muito. Portanto, Haridasa Thakur temia que o mestre Adwaita Acharya ficasse em uma situação melindrosa devido à sua familiaridade com ele. Shri Adwaita Acharya dava a Haridasa Thakur o tratamento dispensado a um devoto muito elevado de Deus, mas outros como Ramachandra Khan tinham inveja de Haridasa Thakur. É claro que devemos seguir os passos do mestre Adwaita Acharya, não ligando para as pessoas como Ramachandra Khan. Atualmente, do meio europeu e americano, muitos devotos de Deus estão aderindo ao nosso movimento para a consciência de Deus, Krishna. E embora homens da estirpe de Ramachandra Khan sempre invejem tais devotos de Deus, devemos seguir os passos do mestre Shri Adwaita Acharya e tratá-los a todos como devotos de Deus. Embora não sejam tão elevados quanto Haridasa Thakur, tais americanos e europeus, tendo aceitado os princípios do comportamento e filosofia dos devotos de Deus, jamais devem ser excluídos da sociedade dos devotos de Deus. O mestre Adwaita Acharya replicou: meu querido Haridasa Thakur, não fiques com medo, comportar-me-ei estritamente de acordo com os princípios das escrituras autorizadas. Srila Adwaita Acharya não temia a rígida cultura e costumes sacerdotais bramínicos da sociedade. Como afirmam os preceitos das escrituras védicas, que são a verdadeira comprovação ou evidência, qualquer pessoa, mesmo que tenha nascido em família inferior, pode voltar ao Supremo, voltar à morada eterna de Deus. Krishna diz no Bhagavad Gita 9.32 que Manhi Partavya Pashritya Jepi Siyupapajonaya Istriyo Vaishastata Shudras Tepijanti Parangatim. Em português: ó filho de Prita, aqueles que se refugiam em mim, mesmo que sejam de nascimento inferior, como as mulheres, os comerciantes, bem como os artistas e trabalhadores, podem aproximar-se do destino supremo. Embora tendo o nascimento baixo na sociedade humana, quem aceita Krishna como a suprema personalidade de Deus tem plena competência de voltar ao lar, voltar à morada eterna, e não devemos considerar de nascimento inferior ou um comedor de cães aquele que é um forte candidato para voltar ao Supremo. Este também é outro preceito das escrituras autorizadas, como afirma o Śrīmad Bhagavatam 2.4.18. Vou ler a tradução. Não apenas os demônios e demoníacos, mas inclusive aqueles nascidos em famílias ainda mais baixas, podem, pela graça de um devoto do Senhor Krishna, se purificar.
pois Krishna dá a tais devotos o poder de realizar essa purificação. Adwaita Acharya tinha confiança nas evidências das escrituras autorizadas e não se importava com os costumes sociais. Portanto, o movimento para a consciência de Deus, Krishna, é um movimento cultural que não se importa com as convenções sociais de determinada região. Seguindo os passos de Shri Krishna Chaitanya e Adwaita Acharya, podemos aceitar um devoto de qualquer parte do mundo e reconhecê-lo como um sacerdote brahmana, tão logo ele se qualifique por seguir os princípios do comportamento dos devotos de Deus. Alimentar-te equivale a alimentar 10 milhões de sacerdotes brahmanas, disse o mestre Adwaita Acharya. Portanto, aceita este Shraddha Patra. E assim Adwaita Acharya fê-lo comer. Shraddha é alimento oferecido aos antepassados em uma determinada data do ano ou do mês. O Shraddha Patra, ou prato oferecido aos antepassados, é então oferecido aos melhores sacerdotes brahmanas da sociedade. Ao invés de oferecer o Shraddha Patra a qualquer outro sacerdote brahmana, o mestre Adwaita Acharya ofereceu-a a Haridasa Thakur, considerando-o superior a qualquer dos sacerdotes brahmanas destacados. Esta atitude de Shri Adwaita Acharya comprova que Haridasa Thakur vivia numa posição transcendental, sendo por isso sempre superior, inclusive, ao sacerdote brahmana mais elevado, pois estava acima do modo da bondade do mundo material. Recorrendo ao Bhakti Sandarbha, verso 177, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur cita a este respeito as seguintes afirmações do Garuda Purana. Aqui vai a tradução de um deles. De dois deles, né, Bimala? 3 deles. Ele citou os versos, vou ler a tradução e explicação. Um sacerdote brahmana qualificado para oferecer sacrifícios é melhor do que um sacerdote brahmana comum. É melhor do que aquele é o sacerdote brahmana que estudou todas as escrituras védicas. Dentre muitos desses sacerdotes brahmanas, aquele que é devoto do Senhor Vishnu é o melhor. E dentre muitos desses devotos de Deus, aquele que se ocupa por completo a serviço do Senhor Krishna é o melhor. Há diferentes classes de devotos, mas mesmo que venha de uma família de demônios ou demoníacos, o devoto de Deus, caso conheça a filosofia dos devotos de Deus, é tido como acadêmico erudito, pleno de conhecimento. Logo devemos dar-lhe caridade, pois tal devoto de Deus é tão adorável quanto a suprema personalidade de Deus, Krishna. O Senhor Krishna diz que, mesmo que um não devoto venha de uma família de sacerdotes brahmanas e seja perito em estudar os Vedas, ele não me é muito querido, ao passo que um devoto sincero, mesmo proveniente de família inferior, habituado a comer carne, ele me é muito querido. Deve-se dar caridade a semelhante devoto sincero e puro, pois ele é tão adorável quanto eu. Vou ler mais um. Não vai dar para ler porque não vai dar para ler a explicação. Tá bom, Bimala? Não lê ou não lê? Não lê, né? Então tá bom. Pode ler. Adwaita Acharya vivia meditando em como libertar as almas caídas do mundo inteiro. O mundo inteiro está repleto de não devotos de Deus, pensava ele. Como eles se libertar-se-ão? Como eles libertar-se-ão? Você me apavora, Bíblia, eu erro tudo. Bom, gente, já sou ruim de serviço, ainda se apavora eu erro tudo. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Tá rodando, tá abrindo, vou tomar água. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, é a próxima, já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Onde você nos achar, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shimadhusudan Gopala Govindara Shimadhusudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.